Vamos então responder a algumas perguntas que nos foram sendo colocadas na nossa caixinha de perguntas, que colocámos nos nossos stories, no Instagram e no Facebook. E algumas destas perguntas são bastante interessantes e bastante comuns, e eu vou tentar, num vídeo relativamente curto, responder-vos a estas perguntas. Uma das primeiras perguntas que nos foi colocada é: como é que se calcula a idade real de um cão? E é uma pergunta engraçada e interessante, porque ainda há bem pouco tempo eu li sobre um estudo novo que saiu este ano, feito nos Estados Unidos, precisamente sobre esta questão, porque até aqui julgava-se, salvo seja, isto sempre foi bastante controverso, nunca houve provas nem grandes dados científicos, mas costumava-se dizer que um ano na vida de um cão equivaleria a 7 anos humanos. Portanto, podíamos dizer que, por exemplo, um cão com 2 anos teria 14 anos humanos. No entanto, o que este estudo veio afirmar, e ainda é um estudo muito recente e foi feito apenas com cães da raça labrador, ok? E nós sabemos que há cães, por exemplo, de porte bem maior, que têm uma esperança média de vida bem mais baixa, e que cães de porte mais pequenino costumam ter uma esperança de vida maior. Portanto, ainda há aqui muita coisa a ser estudada, mas o que este estudo veio trazer à tona foi é uma situação engraçada, no sentido de que o envelhecimento do cão não é uma linha reta como nos humanos, ok? Então, o que eles descobriram foi que os cães envelhecem muito rápido no primeiro e no segundo ano de vida. E isto, por exemplo, pode-se dizer que um cão com 2 anos, eu estava aqui a ver, eu tinha aqui aberto, que era para não me esquecer, um cão com 2 anos equivale a 42 anos humanos, ok? E depois, por exemplo, 4 anos do cão equivalem a 52 anos, portanto, aqui até aos 4 anos a curva de envelhecimento é muito rápida. Mas depois vai desacelerando gradualmente, e é isto que é engraçado. Por exemplo, 7 anos na vida de um cão equivalem a aproximadamente 60 anos, portanto o envelhecimento começa a ficar mais retardado conforme eles vão envelhecendo a nível de idade. Depois, a partir daí, há uma expressiva desaceleração do envelhecimento canino. Com 9 anos, por exemplo, passam a equivaler a 65 anos de humanos. Portanto, isto por acaso faz-me lembrar, não sei se algum de vocês viu o filme O Estranho Caso de Benjamin Button, um bebé que nasce velhinho. É uma situação um bocado semelhante, é engraçado. Mas lá está, isto ainda há muito estudo que tem que ser feito neste âmbito, não é uma coisa taxativa, ok? Mas só para terem a noção de que efetivamente um cão, até porque um cão, por exemplo, com cerca de 9 meses, por exemplo, já consegue procriar, já tem uma maturação sexual. Portanto, eles nos primeiros anos têm uma linha de envelhecimento muito grande, e depois, com o tempo, essa linha vai diminuindo e o envelhecimento vai sendo um bocadinho mais lento, ok? E este é um tema que nos toca a todos, porque efetivamente nós gostamos dos nossos animais e dos nossos cães. Nós costumamos dizer que o único defeito que eles têm é efetivamente viverem tão pouco, não é? Não conseguirem partilhar connosco a nossa esperança média de vida. Espero que tenha elucidado um bocadinho, pelo menos com base naquilo que nos estudos que estão a ser feitos recentemente. Mas não, ok? Não é taxativo, 1 ano equivale a 7 humanos, ok? Depois, a segunda pergunta que nós recebemos: existem cães de raça potencial perigosas? Ou seja, legalmente, e em Portugal, existe uma lista de cães considerados potencialmente perigosos. Como, por exemplo, o cão de fila brasileiro, o dog argentino, o Pitbull Terrier, Rottweiler, o Staffordshire Terrier americano e o Bull Terrier e o Tosa Iso. E isto porquê? Porque são cães que, primeiro, são cães que têm uma grande força maxilar, e depois são cães que costumam ter algum drive
de dessecação, ou seja, eles agarram e não, muitas vezes não largam e tem aquela coisa de dissecar, e isto pode ser perigoso quando acontece uma mordida numa pessoa, neste caso, não é? Portanto, sim, são potencialmente perigosos. Agora, qualquer cão de porte grande, com grande força maxilar, poderá ser potencialmente perigoso. Aqui o que significa não é uma questão genética, não é uma questão de que os cães desta raça partem da desvantagem de ser potencialmente perigosos, ok? Não tem nada a ver. Portanto, tem tudo a ver com a questão da educação, da convivência que eles têm com os humanos, com os tratos que têm, tudo isto é importante. Muitas vezes costuma-se dizer que não há cães perigosos, o que há é tutores perigosos ou donos perigosos. E às vezes realmente pode partir um bocadinho daí, ou seja, a experiência de vida que nós damos a cães com esta capacidade é que pode ser problemático. E por algum motivo é que estes cães que estão na lista dos potencialmente perigosos devem ter educação, os donos devem fazer educação canina com eles, devem andar assaimados na rua e devem andar sempre com trelas curtas, salvo erro, com não mais de 1 metro, ou seja, não podem andar com trelas muito compridas. Têm que ser esterilizados precocemente, principalmente quando manifestam alguns comportamentos que possam ser considerados agressivos, e devem ser portadores de um seguro de responsabilidade civil, ok? Isto são as regras que estão neste momento em vigor. Agora, lembrem-se, não são as raças que definem se o cão se vai tornar perigoso ou não, ok? Invistam na educação, invistam no vosso conhecimento, invistam em dar uma boa convivência familiar com o vosso cão, e provavelmente muitos problemas e muitos acidentes poderiam ser evitados com isso, ok? Depois, outra questão que tínhamos aqui: o que é que devemos ter em conta quando pensamos em comprar ou adotar um cão? Ora bem, convém diferenciar aqui um bocadinho as duas situações, porque, por exemplo, se formos comprar um cão, partimos do princípio que será um cão de raça, provavelmente num criador. Há talvez mais coisas que vocês devam ter em conta, não é? Principalmente no que diz respeito à própria saúde do animal, não é? Seja atual ou a nível de probabilidades, porque cães de raça, determinadas raças têm mais propensões a determinados tipos de doença. Devem ter cuidado, obviamente, na escolha dos criadores que vocês escolhem ou que decidem, porque infelizmente ainda é aqui um nicho de negócio bastante complicado, e nós não queremos compactuar com isso, ok? Portanto, tenham muita atenção à escolha dos criadores onde vocês vão comprar o animal. Depois tentem conhecer os pais dos cachorros que vocês vão comprar, tá bem? Também é muito importante para ver não só como é que eles estão a nível de saúde, como é que é o ambiente, tentem conhecer o ambiente. Assim, a nível de comprar propriamente dito, que eu me esteja a lembrar, essas serão talvez as indicações mais importantes. No caso de adotar, pensando, por exemplo, no caso de um canil, de uma associação, tentem não deixar a vossa emoção fazer a vossa escolha, ok? Se o cão é mais bonito, se o cão é mais divertido, se o cão... Tentem não seguir por aí, preferencialmente não tomem a decisão na hora. Tentem, se calhar, fazer algumas visitas, de forma a que vocês consigam, não precisam de ser propriamente peritos em treino nem em educação, ok? Mas é importante avaliar, por exemplo, se nós ficarmos de olho num determinado cão, se calhar não é mal pensado irmos lá várias vezes e avaliarmos o comportamento desse cão em vários dias distintos, ok? E isto porquê? Todos os cães merecem ter uma vida digna, não é? Sejam eles estropiados, sejam eles com comportamentos agressivos, com traumas, todos os cães deviam ter esse direito. Sejam idosos, portanto, a ter um fim de vida digno. No entanto, a coisa principal que nós devemos pensar é no nosso estilo de vida.
Ou seja, a nossa disponibilidade, o nosso tempo para dedicar a esse animal, o número de membros do nosso agregado familiar, se temos crianças, se não temos, tudo isso é muito importante na tomada de decisão e na avaliação, na tal avaliação comportamental que vocês devem fazer quando vão visitar abrigos ou canis para escolher o vosso cão. Porque efetivamente a disponibilidade é muito mais importante do que o espaço, ok? Vocês podem viver num T0 e ter um dog alemão dentro do apartamento. Se vocês tiverem disponibilidade para passar tempo com o vosso cão, para o trazer à rua, para proporcionar exercício físico, estimulação mental, portanto não é propriamente o espaço, é a disponibilidade, ok? Só que, claro, há cães que efetivamente têm, não só por questões genéticas ou de raça, mas também de personalidade, são mais rebeldes, são mais ativos, são mais curiosos, parece que têm sempre a energia a mil, e obviamente lidar com um cão destes implica uma maior disponibilidade de tempo da nossa parte, de investimento, também na educação, portanto não é propriamente aquele cãozinho sénior que nos vai aquecer os pezinhos à noite quando a gente chega à casa cansados do trabalho e só queremos paz e sossego, ok? Portanto, convém terem atenção a isso. E outra coisa muito importante, como é óbvio, a vossa disponibilidade financeira, porque efetivamente ter um animal pode implicar bastantes encargos. Não é só a nível da alimentação, poder proporcionar também uma alimentação boa e nutritiva, que normalmente não é muito barata, mas imprevistos acontecem sempre, sejam acidentes, sejam mesmo a nível de saúde, de possíveis doenças que eles possam manifestar. E infelizmente, como vocês devem saber, as despesas veterinárias não são baratas. Às vezes, por qualquer coisinha mais simples não, não era bem isso que eu queria dizer, para diagnosticar mesmo problemas menos graves, implica um grande investimento a nível monetário, seja a nível de análises, de exames, às vezes possíveis internamentos, os próprios medicamentos. Portanto, tudo isto é um encargo que do dia para a noite pode surgir e a gente ter que deixar 500 mil euros às vezes num veterinário, ok? Isto não é para assustar, como é óbvio. Muito mais importante do que tudo isto é efetivamente a disponibilidade que nós temos, o amor que nós temos de proporcionar os melhores anos de vida aos nossos animais, mas devemos pensar sempre que numa situação de emergência isto pode acontecer. E se não tivermos de alguma forma um pé de meia ou algo do género, nós temos que estar preparados para fazer tripas coração, como se costuma dizer, para angariar esses valores para conseguir liquidar e não deixar de prestar esses cuidados básicos ao nosso animal, ok? Próxima pergunta. Na mesma raça, há diferenças a nível comportamental entre cão e cadela? Com olhos de treinadora, de uma forma geral, eu posso dizer que não. Ou seja, não costuma ser mais provável um cão macho desenvolver problemas de reatividade ou de puxar à trela do que uma fêmea, ok? No entanto, cães ou cadelas, neste caso, não esterilizados ou não castrados, têm flutuações hormonais diferentes, não é? Tal como nós, mulheres humanas e homens humanos, temos posturas diferentes, temos formas diferentes, mesmo também por questões hormonais. Portanto, nesse caso, às vezes há determinados comportamentos que podem ser mais facilmente detectados em machos ou em fêmeas. Por exemplo, estou-me a lembrar da questão da guarda de recursos, por exemplo, de marcação de território, no caso dos machos. Algumas destas pequenas coisas comportamentais que não são propriamente problemas graves de comportamento que podem ser diferentes. Mas, por exemplo, outra coisa engraçada é o comportamento de copular, quando um cão se agarra a alguma coisa e faz aqueles movimentos de copular. Vocês provavelmente já podem ter reparado ou não, depende, porque também não acontece em todos, muitas vezes há fêmeas que fazem isso, quando elas efetivamente na natureza e não vão precisar de fazer aquele comportamento, no entanto elas fazem. É uma manifestação
de um comportamento que não é adequado àquela situação, mas que elas manifestam mesmo sendo fêmeas, ok? Portanto, de uma forma generalista, se vocês estiverem a pensar, não sei se é de escolher um macho ou uma fêmea, eu acho que não é tanto por aí, ok? Pensem mais, efetivamente, nos traços de personalidade do cão, na vossa disponibilidade, que tipo de cão e de energia é que vocês querem, isto ainda relativamente até à pergunta anterior, do que propriamente do sexo do animal, se é macho ou fêmea, ok? Depois, tenho um gato, posso ter um cão ou vice-versa? É claro que podem. Por que não? Eu tenho 3 cães e 2 gatos e os gatos foram os primeiros a entrar lá em casa e neste momento têm 15 anos os dois, já são uns velhotes. Agora, é óbvio que se deve ter, cada animal é um animal, há gatos que efetivamente têm, o processo de adaptação às vezes custa um bocadinho mais, e escondem-se e deixam de comer, portanto aqui a questão principal é a adaptação. A adaptação é que é importante, não só para o cão como para o gato, está bem? Normalmente quando é um cachorrito eles só querem brincar e nem sequer manifestam medos ou problemas e às vezes esse comportamento efusivo também assusta o gato que já está em casa. Portanto aqui aquilo que eu vos recomendo é mais uma questão de gestão ambiental, ou seja, de gerir o vosso espaço em casa, de forma a nos primeiros dias, nas primeiras semanas, se calhar os manter mais afastados, irem sentindo o cheiro um do outro, tendo pequenas interações, sempre supervisionadas, como é óbvio, nunca deixar o cão ou o gato juntos e sair de casa, ok? Portanto, manter sempre uma supervisão. Com o tempo é óbvio que eles se vão adaptar. Podem não ser os melhores amigos, pode não acontecer aquelas coisas bonitas que a gente vê nos vídeos dos gatinhos a dormir no colinho do cão, está bem? Eu tenho isso lá em casa, ou seja, os meus gatos não ligam aos cães, por isso simplesmente ignoram, e se os cães se metem com eles, eles bufam e não gostam, vão-se embora, e os cães também ignoram. Portanto, não há problema, a adaptação é que deve ser cuidada e vocês devem dar tempo e espaço a cada um dos animais, está bem? Eu estava-me aqui a lembrar de outra questão enquanto estava a falar, que me passou de repente, que tinha a ver com esta questão. Eu estava-me a lembrar do meu exemplo prático lá em casa, não é? Ok, já sei. O que é que costuma acontecer também no caso de quando se tem cão e gato? E vocês provavelmente poderão reparar isso. O vosso cão não pode ver um gato na rua. Sai a correr, sai disparado, ladra, puxa na trela, fica doido, parece que vai matar e quer matar o gato. E portanto isso pode-vos deixar muito preocupados quando pensam em ter um gato em casa, não é? Agora, aquilo que, com uma boa adaptação, com tempo, com espaço, aquilo que vocês vão reparar é que o vosso cão começa a ignorar o gato, ou então até a tentar brincar com o gato, ou até cria um bom relacionamento entre os dois, nunca se sabe, às vezes depende muito também da idade de um e do outro, mas depois, quando vê outros gatos, a reação mantém-se igual ao que era, ou seja, super reatividade, super, o mundo vai acabar, eu vou-te matar se te apanho, ok? Mas depois o gato de casa não, está bem? Portanto, não avaliem só por isso e lembrem-se que efetivamente a questão da adaptação, a paciência, o espaço e o tempo podem ajudar muito, está bem? As pequenas interações que vocês podem ir fazendo com os dois podem e devem ser também interações positivas, por exemplo, de vocês estarem sossegados, sentados com o gato ao colo, deixar o cão vir cheirar, dar comida, por exemplo, ao cão, snacks apetitosos ao cão, para o cão começar a associar também a presença do gato, se tiver sido o gato a entrar, como uma coisa positiva e vice-versa, ao contrário também, está bem? Portanto, ir criando associações positivas, quer na cabecinha do gato, quer na cabecinha do cão, que quando estão presentes, coisas boas acontecem, está bem? Isto também pode ajudar muito nesse processo de adaptação. Pronto, estas eram, para a primeira semana, estas foram as perguntas que nos foram sendo colocadas. Espero que vos tenha ajudado, que vos tenha respondido de alguma forma. É óbvio que não vos consigo fazer aqui no vídeo protocolos de treino ou ir ao ínfimo pormenor, e mesmo assim já vão quase 20 minutos de vídeo. Conto convosco para as próximas perguntas e naquilo que eu vos puder ajudar, já sabem que estamos por aqui. Até à próxima!